Essa das categorias de base do Verdão. O presidente Paulo Rogério Pinheiro confirma o contrato do zagueiro da Silva com a equipe esmeraldina. Até quando vai ser o vínculo com o maior do Centro-Oeste? Além disso, a esperança da diretoria alviverde de lucrar também futuramente com o jovem zagueiro. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero comentar também envolvendo a situação de outro jogador formado nas categorias de base do Verdão, o lateral esquerdo Rodrigues, jogador que vem se destacando novamente nessa Série C do Campeonato Brasileiro com a equipe de Aparecida de Goiânia. Já havia ganhado a Série D no ano passado, enfim, por que ele não mereceu chances nessa temporada de 2022 e até quando vai ser o contrato com o Verdão. Além disso, comentar também sobre uma provável transmissão, mais uma, da Rede Globo, juntamente com a equipe esmeraldina, para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, já nesse final de semana, domingo, 4 horas, Corinthians e Goiás, lá na Neoquímica Arena. Será que vai ter transmissão? Tudo isso e muito mais sobre os valores também para o time esmeraldino, quero comentar com vocês. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias temos pelo menos aqui 2 conteúdos novos aqui no YouTube do Goiás News, um por volta das 2 horas, 2h15, e o outro por volta das 6h20, 6h30, tá bom? Trazendo as atualizações dos bastidores do Verdão. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês: nessa terça-feira algumas partidas bem interessantes pelo Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, e você pode fazer as suas apostas esportivas com a Sorte GoBet, sempre as melhores cotações do mercado, inclusive com o grupo no WhatsApp exclusivo, passando ali algumas dicas de última hora durante as partidas, além, claro, dos palpites anteriores. Por exemplo, na terça-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem Juventude e Santos lá no Alfredo Jaconi, boas cotações também para esse duelo. Na Série B, Bahia e Chapecoense, jogo na Arena Fonte Nova, além, claro, já amanhã tem Goiás Internacional, outras diversas partidas pela Série A do Brasileirão. Vou estar deixando o link aqui embaixo da Sorte GoBet e também na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o zagueirão da Silva, jogador que tem apenas 21 anos de idade, inclusive já fez no total até aqui na temporada 11 atuações pelo Verdão e um gol marcado. Até mesmo existe a possibilidade dele ser o titular nessas próximas partidas do Goiás no Campeonato Brasileiro. O Sidmar acabou se lesionando antes ainda do duelo contra o Fortaleza. O Sidmar entrou na zaga, mas não vem, o Sidney, não vem correspondendo com as suas expectativas. Enfim, um jovem da Silva que até começou mal o Campeonato Brasileiro, mas nas suas últimas aparições pelo Verdão conseguiu ser bastante sólido. Acabei conversando com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, lá no seu Instagram, e ele comentou sobre a expectativa que a diretoria do Goiás tem, tanto o Paulo Rogério, o próprio Edminho, os diretores das categorias de base do Verdão, com uma futura venda, uma jovem revelação, enfim, do zagueirão da Silva. Ele que é o único, ele e o Natan, o da Silva e o volante Natan também, são os únicos formados nas categorias de base do Goiás, nascidos em Goiânia, então já tem essa identificação um pouco maior com o clube, com a cidade também. Da Silva que chegou no time esmeraldino desde as categorias de base ali no Sub-19, que ele já faz parte, dentro dos principais jogadores, desde a temporada de 2019. Agora, nesse ano de 2022, 11 atuações no total, 5 no Campeonato Goiano, uma na Copa do Brasil e mais 5 também no Campeonato Brasileiro. Ficou no banco de reservas nesses últimos 3 jogos, contra o Ceará, Fortaleza e também a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Sua última atuação contra o Flamengo lá no Maracanã. Eu diria que ele fez apenas dois jogos que ele não comprometeu em nada, que foi contra o Palmeiras, no empate por 1-1, até entrou bem naquele duelo, e também diante o Santos, na vitória dentro de casa por 1-0. Nos outros, eu acho que ele cometeu ali alguns erros que fazem parte. Acho que o Goiás deveria ter dado mais tempo de jogo para o jovem da Silva já no Campeonato Goiano, para quando falhar nessas questões, que é óbvio, qualquer jogador vai falhar, mas quando está saindo das categorias de base e tendo as suas primeiras chances no profissional, a chance disso acontecer mais vezes, enfim, com maior frequência em jogos importantes, é bem pior, Então, ele falhou ali tanto na estreia contra o Coritiba, acabou falhando no primeiro gol do Aleph Manga. Depois disso também lá na ressacada, o primeiro gol do Avaí acabou dando bobeira na zaga. Enfim, mas pelo menos vem mostrando uma evolução. Já somou aí pelo menos umas 3 partidas, que até chegou a atuar bem pelo Goiás. Conversei com o presidente, ele falou tanto dessa expectativa do Goiás conseguir um bom lucro com a revelação do da Silva e também revelando a sua duração de contrato com a equipe esmeraldina, que vai até dezembro de 2026, um vínculo bem longo, ainda bem, o jogador é muito jovem, tem só 21 anos de idade, inclusive, esse seu contrato indo até 2026, ele teria apenas 24 anos de idade ainda, ou seja, assim, uma boa revelação
das categorias de base esmeraldina. Pelo menos a direção aposta no nome desse jogador, né, até mesmo para suprir nos últimos anos, não formando praticamente de ninguém assim de muita relevância, principalmente no que tange a questão financeira. Tem essa grande aposta no jovem da Silva. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ele que chegou até mesmo ter uma rápida passagem pela Aparecidense lá na temporada passada, mas acabou tendo uma grave lesão, enfim, não chegou a estrear pela equipe de Aparecida de Goiânia e agora retornando ao time esmeraldino e fazendo ali seus primeiros jogos como profissional. Ele fez um jogo só em 2020, mas foi no Campeonato Goiano, enfim, não foi titular naquela ocasião. Agora sim, nesse ano tendo mais destaque e pelo menos esse contrato longo. Quero saber sua opinião, se você acha que ele tem muito ao que evoluir ainda, tem um potencial, enfim, se pode fazer uma boa grana no futuro do Verdão. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre a transmissão da próxima partida do Goiás fora de casa no Campeonato Brasileiro, que será já nesse próximo domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Duelo que está marcado para as 4 horas da tarde, então tem dois tipos de horários e dias, né? Quarta-feira, 9h30 e no domingo às 4 horas, pode ter certeza que terá sim, né, transmissão em rede nacional. Nessa questão, há tem mesmo um foco bem maior do que, por exemplo, foi Goiás e Ceará no último final de semana, já que as transmissões foram apenas para o estado das duas equipes, agora contra o Corinthians, podendo ter uma visibilidade bem maior. Como a Globo demora muito, né, realmente é uma vergonha isso, né, tanto que eles demoram para atualizar as suas grades de programação, você só consegue ver no máximo no dia seguinte, então não dá pra gente cravar agora se terá sim essa transmissão, mas a tendência é que seja, né, por conta tanto do horário, quanto também por ser o único paulista jogando, a tendência é que esse jogo tenha exibição para São Paulo, também alguns estados do Nordeste, outras partidas que podem competir por essa visibilidade com Goiás. Curitiba e Atlético Paranaense, possivelmente deve ser uma transmissão para o sul do país, ou principalmente no estado do Paraná. Corinthians e Goiás, essa partida ali focada nos paulistas e goianos, e Atlético Mineiro e Flamengo, que pode abranger um pouquinho mais nas outras regiões do país. Vamos ter que esperar também sobre essa transmissão, mas a tendência é que realmente temos em TV aberta mais uma vez um jogo do Goiás. Assim que eu tiver 100% de certeza, vou trazer aqui para vocês, mas por conta do horário, também nesse domingão não tem nenhuma outra partida da Série B que pode competir com essa, né? Como foi, por exemplo, no último final de semana, Vasco e Cruzeiro, enfim, apenas 3 duelos, sendo 2 em redes nacionais, acho que poderia ser de bom tamanho. Principalmente pela Globo de São Paulo, é muito difícil eles transmitirem um duelo de outros clubes, principalmente quando envolve um time carioca e não tenha, né, um time paulista em campo. A tendência é que realmente temos transmissão para esse duelo na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Goiás coloca assim uma boa grana nos seus bolsos por conta realmente dessas transmissões, já que o contrato do Goiás com a Rede Globo e o Premier é separado. Tem a cota fixa da exibição no Premier e na Copa do Brasil, obviamente, quando vai avançando, negociando seus direitos, e na TV aberta, como os patrocinadores são outros, enfim, o Goiás acaba negociando a cada partida que terá exibição. Na temporada de 2020, o Goiás recebia aproximadamente R$1 milhão por cada um desses seus jogos. Na temporada passada acabou subindo esse valor para os times da primeira divisão para R$1.200.000 e a tendência é que nessa temporada de 2022 esteja mais ou menos dentro desse valor, R$1.200.000 até R$1.400.000, esse possível valor que o Goiás colocará no bolso pelo segundo final de semana consecutivo, realmente muito bom. Até mesmo na última participação do Goiás na Série A, que foi lá em 2020, apenas um jogo foi transmitido em rede nacional, que foi aquele Goiás e Atlético Mineiro na Serrinha, uma vitória do Verdão por 1-0, então agora já indo para o terceiro jogo, né, já teve transmissão entre Goiás e Atlético Goianiense, Goiás e Ceará, e agora também, né, contra a equipe do Corinthians. A tendência é que temos essa exibição para grande parte do Brasil também. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa receita extra, né? É difícil a gente poder calcular quantos jogos terão exibidos em TV aberta. Vale lembrar também que independente de quantos estados passarem, ou se for enfrentar, no caso o Goiás enfrentou o Ceará, ou o Atlético Goiano, ou agora o Corinthians, ou o Flamengo, os valores são exatamente o mesmo, tá bom? Realmente é uma receita bem interessante, extra chegando nos cofres esmeraldinos. E quando tem essa transmissão assim, né, você prefere assistir ou na TV aberta ou no Premier, no Sport TV, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero comentar também sobre um lateral esquerdo que vem se destacando com a camisa da Aparecidense e ainda pertence ao Goiás, que é o Rodrigues, o Gabriel Rodrigues, jogador que tem atualmente apenas 22 anos de idade e novamente vem sendo um dos destaques da equipe da Aparecidense, dessa vez na 3ª divisão nacional. Pois sabia que o Gabriel Rodrigues ainda tem contrato com o Goiás, ele que já estava emprestado para a equipe da Aparecidense na Conquista,
da Série D do ano passado, acabou renovando esse seu vínculo novamente com um empréstimo até o final agora dessa temporada de 2022, quando também encerra o seu vínculo em definitivo com o Verdão. Então acho que é um jogador interessante para o Goiás ficar de olho. Já tinha ficado um pouquinho chateado, porque na minha opinião ele merecia pelo menos algum teste novamente na disputa do Campeonato Goiano. Acabou sendo repassado já para a disputa do estadual para a equipe da Aparecidense novamente, né? Até aqui ele soma 18 jogos na temporada, sendo que na Série C foram 8 atuações, na maioria delas foi titular, inclusive sua última atuação foi contra o São José, em duelo dentro de casa, né? A Aparecidense acabou perdendo por 2-1. Nesse último jogo, que foi inclusive ontem, nessa segunda-feira, contra o Botafogo de São Paulo, a Aparecidense acabou vencendo por 2-0, ele não participou do duelo, né? O Rodrigues, que tem apenas 22 anos de idade, já havia sido uma boa surpresa no elenco da Aparecidense na conquista da Série D de 2021. Ele entrou em campo no total 22 vezes naquela temporada, marcou um gol e deu 4 assistências na 4ª divisão nacional. A Aparecidense que acabou terminando com o título, né, após a final diante da equipe do Campinense. Então já havia se destacado bastante. Eu imaginei que pelo menos uma chance na equipe esmeraldina poderia receber, principalmente por conta dos laterais do Goiás. Se hoje já não é tão bom, no começo do ano era pior ainda, né, com o Hugo e o Arthur. O Hugo sempre machucando, o Arthur muito irregular nas suas atuações. Acho que merecia ali uma chance, pelo menos, o jogador esmeraldino. Agora nessa temporada já tem um nível um pouquinho elevado, né, na sua disputa, está na Série C do Campeonato Brasileiro, que também não é um duelo fácil. Enfim, é um jogador que tem um contrato se encerrando. Acho que pode ser uma boa da diretoria esmeraldina ver uma negociação ou com a Aparecidense para manter um percentual futuro do atleta, ou até mesmo estendendo esse seu vínculo e podendo, quem sabe, contar com o atleta no próximo Campeonato Goiano. O Rodrigues, que inclusive pelo Goiás, ele chegou a atuar no total 9 vezes, ainda na temporada de 2020, principalmente naquele Brasileirão que o Goiás estava ali praticamente rebaixado naquela reta final. Foi importante, até mesmo deu uma assistência diante da equipe do Palmeiras, ainda na disputa do Campeonato Brasileiro. Fez outras partidas também com a equipe esmeraldina, foi até razoavelmente bem no Goianão, mas já foi emprestado pela primeira vez para a própria Aparecidense lá em 2020 para a disputa da Série D. 2021 também fez mais 6 jogos pelo Goiás no Campeonato Goiano, não conseguiu se destacar muito, até chegar a equipe da Aparecidense também, novamente na 4ª divisão do ano passado, terminando como eleito inclusive o melhor lateral esquerdo do torneio. Enfim, essa informação inclusive do repórter Vitor Pimenta sobre a sua duração de contrato lá do jornal Hoje. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o lateral esquerdo Rodrigues, jogador que está no Goiás desde as categorias sub-17, lá no ano ainda de 2015, soma até aqui 18 jogos na temporada, fazendo uma boa campanha também pela Aparecidense. No total, pelo Goiás, o jogador só teve 15 atuações pelo time principal do esmeraldino. Quero saber sua opinião sobre o Rodrigues, se merecia ou não ter mais chances no Verdão. Enfim, jogador que já vem chamando bastante atenção há algumas temporadas consecutivas no time de Aparecida de Goiânia. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, deixar o seu comentário também do engajamento aqui para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, mais esmeraldinos aqui no YouTube do Goiás News. Confira o link aqui embaixo que eu vou estar deixando do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, além, claro, da Sorte GoBet, para você já começar as suas apostas esportivas neste meio de semana. Tem Goiás Internacional amanhã, tem jogos da Série A e da Série B já nessa terça-feira. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!